Irmãos, eu vou contar uma experiência minha aqui. Eu acredito que você vai se identificar muito, porque todo mundo passa pela mesma situação. Eu fui no médico e eu estava na sala de espera. Sabe quando você pega aquela senha e aí você vê que está lotado aquilo ali, porque tem pessoas de todo jeito, né? Pessoas que estão com muita dor, com muita febre, pessoas que só vão fazer um exame, vão fazer uma consulta. E aí então, resumindo, eu peguei a senha que foi me dada, sentei ali naquele banco e eu fiquei esperando. E aí eu ficava só de olho na porta para ver as pessoas que iam sair. O que acontecia? O médico nunca me chamava. Você sabe como é que é, né? O médico às vezes atende de uma forma mais demorada cada pessoa. E o tempo foi passando. Irmãos, meia hora, uma hora. Quando foi dando ali 1h30, irmãos, eu já estava assim impaciente. Eu já estava insatisfeito porque eu pensei, por que o homem marca tal horário e ele vai me atender só depois? Aquilo foi me irritando e, resumindo, eu estava pensando uma coisa, muitas vezes a gente trata Deus da mesma forma, porque a gente fica pensando assim, por que será que Deus abençoa aquele fulano? Por que Deus atende aquela pessoa e eu estou aqui na fila de espera há tanto tempo? Sabe, irmãos, aquelas pessoas que saíam ali da sala do médico, eu enxergava elas como abençoadas e eu achava que eu estava ficando de fora, que o médico tinha me esquecido, até que chegou o momento certo e eu fui finalmente atendido. A verdade, irmãos, é que muitas vezes nós somos egoístas e aquelas pessoas que estavam sendo atendidas, provavelmente elas estavam ali gastando todo aquele tempo porque foi necessário. Mas eu estava pensando só na minha situação, entendeu? Eu achava que eu deveria ter prioridade. E então eu aprendi uma grande lição com isso tudo, irmãos. E eu quero trazer aqui hoje uma mensagem falando exatamente sobre esse sentimento que vem sobre você. E eu vou te mostrar também por que Deus muitas vezes não faz as coisas do seu jeito, no seu tempo, e às vezes faz na vida do seu irmão. Por que algumas pessoas são priorizadas ou não? Será que isso acontece? Olha, a mensagem de hoje está muito interessante. Vou te trazer aqui um ponto de vista que você nunca pensou e vai mudar totalmente a sua vida, porque se você mudar, mesmo que as circunstâncias não mudem, isso vai fazer toda a diferença, concorda? Se você estiver bem e em paz, isso é o que importa. E você, principalmente, você vai entender que Deus, na verdade, já está fazendo algo na sua vida, mesmo sem você perceber. Eu vou trazer aqui um exemplo muito interessante, então vamos começar. Irmãos, eu quero ler com vocês aqui uma das passagens mais desconcertantes de toda a Bíblia e eu vou te explicar por quê. Está lá no Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 2 e o 3. Talvez você já conheça essa passagem, mas eu quero muito que você preste atenção num detalhe. Diz assim, ó: dentro da cidade de Jerusalém ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. E havia ali multidões de doentes, cegos, mancos e paralíticos, deitados nos alpendres. Glória a Deus, irmãos. Eu quero agora então que você pare e imagine essa cena comigo. Esse lugar aqui, o tanque de Betesda, não é um lugar bonito. É como se fosse um hospital a céu aberto. Imagine o cheiro de doença, o cheiro de pessoas que já estavam ali sem tomar banho. Há quanto tempo? Imagine agora também o barulho daquele lugar. Irmãos, os gemidos das pessoas, o sofrimento que estava ali era incalculável. E a palavra Betesda em hebraico significa casa de misericórdia. Mas o que nós vemos nesse lugar aqui é um retrato do sofrimento humano. Os homens estavam ali, cegos, paralíticos, mancos. A Bíblia diz que havia uma multidão de doentes. Então não eram apenas 10, 5, 20 pessoas. Eram centenas, talvez milhares, por que não? Então nós vemos aqui uma coisa, que esse realmente era um lugar que pouca gente queria estar. Mas é no meio desse cenário de dor, de sofrimento, que Jesus chega. E o que a gente espera que Jesus faça? Eu acredito que você esperaria a mesma coisa que eu, que Jesus chegasse ali, estalasse os dedos e curasse todo mundo de forma instantânea, que Jesus fizesse um milagre em massa, curando e transformando a vida de todo mundo, certo? Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus andou por toda aquela multidão, ele olhou para todos aqueles rostos tristes, sofridos, e ele escolheu curar apenas um homem. Um paralítico que estava ali doente havia 38 anos.
E então ele cura aquela única pessoa, ele diz para ele: pegue a sua maca e vá embora porque você está curado. E então Jesus vai embora e ele deixa todos os outros na mesma condição. Olha, eu acredito que isso aí mexe muito com você e mexe muito comigo também, porque nós não entendemos o que aconteceu ali. A gente foca tanto, na cura daquele homem, mas o verdadeiro choque espiritual está naquilo que Jesus não fez. Jesus viu os outros cegos e ele não os curou. Ele viu os mancos, ele não os curou. Ele simplesmente passou por aqueles homens e aparentemente não fez nada. Mas por quê? Por que Jesus não curaria aquelas outras pessoas? Afinal de contas, isso não combina com a imagem que nós temos do Senhor, não é verdade? Uma imagem de alguém que é compassivo, alguém que se compadecia do sofrimento do próximo. E aqui está a primeira revelação para a sua vida hoje, para você e para mim. Nós devemos entender que Deus é glorificado, tanto quanto Ele diz sim, mas também quando Ele escolhe dizer não. Irmãos, o amor de Deus não se mede apenas pelos milagres que Ele faz, não, mas também pelos milagres que Ele decide não fazer. E a gente cresce com aquela ideia de que Deus tem a obrigação de resolver todos os nossos problemas no nosso tempo. E nós transformamos a fé numa espécie de contrato. Eu vou fazer a minha parte, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou na igreja, e aí Deus tem que fazer a parte dele. Mas irmãos, e quando a resposta dele não vem? A gente se frustra, não é verdade? A gente desaba, a gente chora, a gente esperneia, a gente acha que não tem mais solução. E talvez você que está me ouvindo agora, você esteja se perguntando isso aqui, mas pastor, eu realmente faço tudo certo mesmo. Eu oro, eu busco, eu leio a Bíblia, porque parece que Deus passa por mim, Ele cura a pessoa do meu lado e eu continuo aqui no mesmo lugar com a mesma dor. Irmãos, eu sei que essa pergunta dói porque eu já me fiz essa pergunta também, só que essa pergunta ela traz outras perguntas ainda piores. Será que eu não tenho fé o bastante? Será que Deus me esqueceu? Será que tem algum pecado escondido que eu não estou vendo? Mas irmãos, e se a resposta for outra? E se o silêncio de Deus não for rejeição, mas for proteção? E se a ausência do milagre for, na verdade, a maior prova de amor que Deus pode te dar agora? Olha só o que aconteceu com o apóstolo Paulo. A Bíblia deixa muito claro que Paulo era um gigante na fé, mas ele tinha um problema, ele tinha um espinho na carne. E 3 vezes ele implorou a Deus para que ele tirasse aquele sofrimento dele. E qual foi a resposta de Deus? Será que foi a cura? A resposta de Deus foi essa aqui, 2 Coríntios capítulo 12, o versículo 9. O Senhor disse assim: a minha graça é tudo o que você precisa, porque o meu poder opera melhor na fraqueza. Amém? Olha isso, irmãos. Paulo queria a cura, mas Deus ofereceu a graça. Paulo queria a saída do seu problema, mas Deus ofereceu a sua presença no meio do problema. Então isso não foi frieza, foi amor. Foi um amor tão profundo que a gente muitas vezes não consegue entender. Deixa eu te falar uma coisa. Tem horas em que o milagre que a gente tanto pede seria a nossa própria ruína. Guarde isso que eu tô te falando. Tem gente, irmãos, que se fosse curada de uma enfermidade hoje, ela se afastaria de Deus amanhã. Ela se tornaria orgulhosa da sua própria força. E tem gente que se recebesse aquela promoção no emprego agora, ela se tornaria arrogante, se esqueceria daquele que exaltou a pessoa. Então, irmãos, tem portas que Deus não abre porque Ele sabe que a gente ainda não tem estrutura para lidar com aquilo que está do outro lado. E a questão é que esse tipo de cuidado de Deus, ele não vira testemunho no microfone da igreja, entendeu? Ele não gera aplausos, é um amor que age nos bastidores, é um amor que escolhe não aliviar a dor de agora para não nos perder para sempre. Esse é o amor do Pai, irmãos, que diz assim, meu filho, confie em mim, eu sei o que eu estou fazendo, eu prefiro te sustentar no meio dessa fraqueza do que te dar uma força que vai te levar para longe de mim. Então, irmãos, vamos voltar agora aqui um pouquinho para aquele homem do tanque de Betesda. A Bíblia conta que depois que Jesus curou ele, o que aconteceu? Aquele homem nem sabia quem tinha curado ele, e Jesus simplesmente desapareceu no meio da multidão. Só que aí mais tarde, Jesus encontrou aquele homem de novo, mas desta vez foi lá no templo. E olha só o que Jesus disse para ele, lá em João capítulo 5, versículo 14. Ele disse assim, agora você está curado, não peque mais, para que algo pior não lhe aconteça. Percebeu um detalhe aqui, irmãos? O maior problema daquele homem não era a paralisia física, não era a sua deficiência, era um problema espiritual.
A cura do corpo foi só a isca para Jesus tratar a doença da alma dele. Então a cura não era o fim da linha, era o ponto de partida para uma correção, para um relacionamento que Cristo queria ter com ele. E aquele homem precisava mais da salvação do que as pernas saudáveis, entendeu? Tem gente que fica buscando uma coisa e Deus está pensando em algo muito maior. E aí, se você chegou até aqui comigo, eu quero te fazer uma pergunta com muita sinceridade. E se for exatamente isso que Deus está fazendo com você hoje? E se essa espera que te angustia for um convite de amor do Pai? E se essa pausa, vamos assim dizer, no seu caminho, for o cuidado de Deus te protegendo de algo pior? Irmãos, às vezes a gente foca tanto no milagre que a gente quer que nós não percebemos o milagre que a gente já tem. O milagre de estar de pé, estar na presença do Senhor, mesmo sentindo dor, mesmo passando por dificuldades. Irmãos, o fato de nós estarmos nesse tanque de Betesda, vamos assim dizer, já diz muita coisa. Significa que você está nesse ambiente onde está propício para o milagre acontecer. Você não desistiu até agora? Já parou para pensar nisso? Você continua acreditando que algo pode acontecer? Você também não está mergulhado no pecado, lá no mundão. Não, você está aí, no lugar onde Jesus está passando hoje. Você não está esquecido, você está sendo preservado. Amém? Glória a Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que dá vontade de chorar, de gritar, de questionar, mas essa palavra de hoje é para renovar a tua esperança e mudar a tua perspectiva. Porque o amor de Deus, ele não traz só uma cura física, ele não traz só uma bênção material. O amor de Deus, ele traz um propósito para a sua vida. E Ele quer que dure para toda a sua vida. Ele quer que isso gere frutos para a eternidade. Amém? Talvez se você soubesse do que Deus está te livrando agora, do acidente que Ele evitou, da cilada do inimigo que Ele desfez, da pessoa errada que Ele afastou de você, você cairia de joelhos e o adoraria, mesmo sem entender, mesmo sem ter uma resposta. Então, irmãos, guarde isso que eu estou te falando. O amor não é só dizer sim. Amor também é dizer espere um pouco mais. Amor também é propósito. O seu tempo de espera não tem sido em vão. É um tempo de tratamento, um tempo de fortalecimento, de preparação. Glória a Deus. Então nós vamos orar agora. Eu quero que você continue esperando, porque o Mestre está passando por aí e na hora certa Ele vai olhar nos teus olhos, Ele vai te chamar pelo nome. Eu tenho certeza que se essa palavra te tocou hoje, é para que você compartilhe também, porque a bênção tem que ser missionária. Aquilo que Deus faz com a gente, irmãos, aquilo que Ele fala conosco, nós devemos querer que outras pessoas participem, devemos repartir o pão, amém? Então, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu quero muito orar pela sua vida agora. Eu quero que Deus complete essa obra que Ele já começou na sua vida, tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Pai, por esta palavra abençoada. Quantas pessoas precisavam disso, meu Pai, hoje? Quantas pessoas precisam de um milagre, Pai? Mas só o Senhor sabe da profundidade da nossa necessidade. Oh, meu Deus, nós queremos nos apresentar diante de Ti. Eu oro pela vida deste irmão e desta irmã que estão orando aqui comigo. Tem pessoas que estão me conhecendo hoje, meu Pai, mas eu sei, meu Deus, que o Senhor já conhece essa pessoa antes mesmo dela nascer. A Tua palavra diz que o Senhor nos criou e nos formou de uma maneira assombrosa. Tu és tremendo, Senhor. Tu és digno, maravilhoso. Pai, todo dia eu quero estar aqui orando por essa pessoa, trazendo uma palavra. E por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor fortaleça a vida dos Teus filhos. Tem pessoas aqui que estão chorando escondido, estão se perguntando assim: Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Por que o Senhor não faz nada na minha vida? Mas Deus, eu te agradeço porque hoje o Senhor trouxe uma palavra. Aleluia! O Senhor está tirando agora essa sensação de abandono, de rejeição. Tira, meu Pai, toda essa comparação, toda a inveja, toda a amargura que possa ter brotado no coração dessas pessoas por causa da espera. Renova a nossa fé, Senhor, renova a nossa esperança. Traga, Senhor, o sustento, a Tua presença, Pai. Oh, meu Deus, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, toda obra do inimigo que tem tentado contra essa pessoa. Eu declaro, meu Pai, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Eu declaro que todo mal vai cair por terra agora. Em nome de Jesus, toda opressão maligna, todo cansaço, esse peso nas costas, essa dor de cabeça, eu repreendo em nome de Jesus.
Você que está cansado, meu querido irmão, minha irmã, eu declaro sobre a sua vida: a força do Senhor vem sobre ti, a glória do Senhor está resplandecendo na tua vida. Aleluia! Oh, meu irmão, e agora, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, eu quero te ajudar nisso. Eu quero que você repita essas palavras. Se você não conseguir repetir, simplesmente abra o seu coração e diga com a sua boca que Jesus é o Senhor. E a palavra de Deus promete que se você confessar com a sua boca e crer no seu coração, Jesus vai fazer morada na sua vida através do Espírito Santo e você será salvo quando partir desse mundo. Amém? Então continue com seus olhos fechados e ore assim comigo. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez hoje. Jesus, eu te peço, entra na minha vida agora, perdoa os meus pecados, Senhor. Eu tenho feito tantas coisas que não te agradam. Eu renuncio o meu passado, os meus pecados, para viver em obediência à tua palavra. Jesus, eu creio que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz em meu lugar e ressuscitou ao terceiro dia para me salvar. Então lava-me com teu sangue precioso. Eu creio que agora o Senhor está me perdoando, está me restaurando e transformando a minha história. É em teu nome que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, olha, se vocês oraram de todo o coração e eu creio que você orou, é nessa hora que o Espírito Santo veio morar em você. E agora você já não é qualquer pessoa, você é filho e filha amados de Deus. Então, que essa salvação alcance não só você, mas toda a sua casa. Continue nos caminhos do Senhor, procure uma igreja próxima de você e não se esqueça de que todo dia eu estaria aqui orando, trazendo o ensinamento da palavra, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus, tá bom? E agora eu peço que você compartilhe e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.